Oi, gente, a paz do Senhor para você que está aí nessa noite. Tô aqui para trazer uma breve meditação da palavra para o seu coração. E hoje o que eu quero falar está em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Olha o que a palavra diz. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Que palavra tremenda, que bênção, né? Eu estava meditando sobre isso, irmãos. Quando nós deixamos os nossos velhos hábitos, os nossos projetos, sonhos, né? A velha criatura, tudo aquilo que nós éramos antes de Cristo, quando nós deixamos de lado e resolvemos fazer a vontade de Deus, seguir a vontade, né, que o Espírito Santo vem colocar no nosso coração. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, o que Deus tem para você é sempre bom, é sempre maravilhoso, é sempre perfeito. Não tem erro, não tem arrependimentos assim. Ah, não deu certo, vamos fazer de novo. Não, Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe como trabalhar na sua vida. Deus sabe o porquê que Ele te chamou. Então, quando fala que a palavra que Ele, né, opera o efetuar, o querer, tudo na sua vida, segundo a sua boa vontade. E aí você pensa o seguinte, quando o seu coração realmente está aberto, porque quando a gente aceita e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que acontece? Ele passa a habitar dentro de nós. Então nós passamos a ser um com Deus, né? Um em Deus. Então o que acontece? A vontade da gente não será mais a nossa vontade para o nosso umbigo. Será uma vontade, né? Segundo a vontade de Deus. Olha Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, um homem que agradava ao Senhor, um homem que o coração dele era voltado para as coisas de Deus. Ele estava ali no pasto, ele estava adorando ao Senhor, tocando ali, né, para Deus, cantando, louvando, entoando adoração para o Senhor. Não tinha plateia, não tinha ninguém para bater palminha para Davi, mas ele estava feliz, porque o Deus de Israel ouvia aquele clamor, aquela oração, aquele louvor, né? Aquela adoração. Então o Senhor, quando ele olhou para Davi, ele não olhou um homem comum, ele olhou um homem segundo o coração de Deus, um homem diferenciado. Então a Bíblia diz, irmãos, que Deus opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, né? Então quando o nosso coração está voltado, por exemplo, como o de Davi, né? Estava voltado para o Senhor, o que Deus coloca no nosso coração realmente são as vontades dele, os projetos dele. A gente vê José. José teve sonhos, mas a palavra diz que José sempre era um homem, né, que servia a Deus, que ouvia os mandamentos do Senhor. Então Deus sempre era com José. Então quando Deus deu sonhos para José, interessante, pode observar, José ele sonhou que ele estava ali com os molhos. Eles cataram, né, colheram, e estava cada um com seus molhos, e de repente todos os irmãos dele se encurvavam, os molhos dos irmãos dele se encurvavam diante do molho dele. Então quem deu aquele sonho para José? Será que José estava querendo se exaltar? Será que José estava querendo ser melhor que os irmãos? Não, os sonhos de José eram sonhos de Deus. Então, por quê? Porque José, irmãos, ele foi escolhido por um propósito, por um projeto, e o coração de José estava em Deus, nas coisas de Deus. Ele era realmente aquilo que Deus queria que uma pessoa fosse, né? Ele agradava ao Senhor, tanto que causou tanta confusão na vida dele, ciúme, inveja e tantas outras coisas que não vem ao caso falar nessa live, mas que eu quero que você entenda que Deus operou nele tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então Deus, irmãos, Ele quer operar na sua vida coisas boas, coisas melhores. Ele quer fazer o querer dele na sua vida. Deixa Deus trabalhar em você, mas para isso acontecer, você não pode ter os seus velhos hábitos, o seu velho eu, ou as suas vontades muitas vezes egoístas, né? Porque tem pessoas que elas são egoístas, tem pessoas que elas são... vamos dizer uma palavra assim, né? Soberbas, e aí o que acontece? Fala como se Deus, né? Tudo não é Deus, não. É Deus, irmãos, naquele negócio que
tem a ver com o reino dele, que tem a ver com a vontade do Senhor, que é perfeita, que não machuca, que não fere princípios. Olha só, a vontade de Deus não fere princípios bíblicos, porque o próprio Jesus, né, é a palavra, o verbo que se fez carne. Então eu deixo essa meditação para o seu coração. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, onde diz isso: Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, os sonhos de Deus na sua vida, os projetos de Deus na sua vida, deixa Ele efetuar, deixa Ele realizar, deixa Ele concretizar aquilo que Ele já falou, aquilo que Ele já, né, colocou aí na sua mente, no seu coração, e você sabe que foi Ele. Deixa Deus trabalhar na sua vida, porque tudo que Ele fizer vai ser perfeito, não vai ser nada para te machucar, mas vai ser para te abençoar. Abre o seu coração nessa noite, entenda que é um Deus que se preocupa com você, que te ama e que quer fazer grandes coisas na sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, que o Senhor cubra você com sangue, realize na sua vida todos os projetos que Ele sonhou para você. Em nome de Jesus. Até amanhã para mais uma mensagem, se Deus nos permitir. Em nome de Jesus.